Então, o tema dessa redação, ela trata de um assunto relevante, que é sobre a questão do esporte, né, e a sua relação, sua capacidade de promover a cidadania. Então, o aluno ali ele foi servido de 4 textos motivadores. O primeiro, falando dos benefícios que a prática do esporte traz, né? Por exemplo, as dimensões recreativa, educativa, a questão da profissionalização, né? A necessidade do aluno explorar o esporte para além da questão da saúde, que é aquilo mais diretamente ligado a esporte quando a gente fala. Então, explorar o universo recreativo, educativo e profissional. No texto 2, vem falar sobre a questão da socialização de crianças e adolescentes, né? E destaca, por exemplo, o instinto coletivista que o esporte pode desenvolver, né, preparando para os desafios da vida social. O texto 3 aborda a prática esportiva como uma questão de política pública muito eficiente, porque o custo é baixo, né, para implementar e para manter. E as pessoas, os alunos, estudantes, eles aderem com facilidade. Então, de certa forma, ele é importante no estímulo, sobretudo nos países desenvolvidos. A gente poderia problematizar, por exemplo, falando que falta, na verdade, um interesse, né, das iniciativas públicas. O texto 4 é uma propaganda do Ministério do Esporte, né? Fala da lei que existe no Brasil de incentivo ao esporte, que trata, por exemplo, das pessoas com deficiências físicas, né? Que pessoas físicas e pessoas jurídicas, elas podem deduzir impostos quando investem na questão do esporte, né? Então, para desenvolver essas ideias, o aluno poderia, por exemplo, confirmar ou discutir a tese, valendo-se de estratégias argumentativas amplas, né? Fora do senso comum, optando por argumentar, por exemplo, no caminho daquilo que é positivo em relação aos resultados da prática do esporte. Ele deve ser capaz de relacionar as consequências que deseja contemplar em sua relação com a cidadania. Algumas situações específicas pode ser mais fácil, como a relação entre prática esportiva e o não envolvimento com a criminalidade. Em outros, em que vai existir uma dificuldade maior, né? Que seria, por exemplo, relacionar saúde e cidadania. É importante também que o aluno escrevesse sobre as diferentes, as variadas, né, as plurais possibilidades de estimular aqueles alunos a demonstrarem a questão dos aspectos recreativos, educativos, profissionais, né? Nesse contexto, o aluno, por exemplo, poderia trabalhar a ideia da plena cidadania, exigir que os indivíduos tenham a possibilidade de usufruir dos mais diversos benefícios, inclusive o lazer, o bem-estar, a felicidade. Dá o exemplo da questão da inclusão, né? A cidadania também passa por um processo de inclusão, de ordem econômica, é uma possibilidade de mobilidade social. Quando a gente pensa, por exemplo, nas Paralimpíadas, você tem a questão da inclusão das pessoas com deficiência, né? Renovando a autoestima, tirando aquele senso comum da incapacidade, ressignificando esses valores. Então, tudo isso aí poderia ser abordado, sem contar naquelas questões mais diretas da questão que os esportes coletivos, por exemplo, eles trazem um senso de saber ganhar, saber perder, o coletivismo no sentido de respeito a regras, de dependência, de uma vivência em comunidade, aquele clichê do ninguém vive só, né? Quando se pensa na natureza econômica, de classes econômicas, como, repetindo lá, né, o que a gente já havia sugerido, como que o esporte ele garante uma mobilidade social, lugares que têm vulnerabilidade, né, violência, porque, por exemplo, o tráfico coapta esse sujeito, o esporte pode coaptar primeiro, diminuindo ali a questão da criminalidade. Então, muitos são os caminhos que poderiam ter seguido, e esses caminhos endossam que, de fato, existe uma relação íntima com o esporte e cidadania. Com proposta de intervenção para o esporte ser algo amplo no país, né, e o Brasil possa colher os frutos dessas possibilidades que o esporte elenca, né, o aluno deveria, por exemplo, ali ir pelo caminho das políticas públicas, como a que o texto 4 lá sugere, né, nos meios possíveis. Selecionar, por exemplo, a esfera municipal, a estadual, né, relacionados à questão do ambiente da escola, investimentos no ambiente da escola, em que estudantes tenham atividades esportivas em algum lugar, em algum contraturno,
horário do dia, manhã ou tarde, em que não está na sala de aula, integrando a comunidade e formando equipes esportivas. Outra proposta seria, né, o incentivo para os para-atletas, os atletas que têm alguma limitação, né, física. Se o estudante argumentar que é importante incentivar os para-atletas e divulgar os Jogos Paralímpicos a fim de dar maior visibilidade a essa comunidade e aos problemas, né, que as PCD enfrentam. Pode haver aí uma proposta de intervenção original e criativa. Entre várias coisas, né? O incentivo fiscal lá que o texto 4 trata poderia transformar essa educação física na escola num espaço de colher talentos esportivos. Então esse é apenas um dos caminhos que o candidato poderia sugerir.